Olá, irmãos, a graça e a paz da parte de Jesus Cristo, que o Senhor esteja abençoando a sua vida, a sua casa e a sua família. Eu quero conversar com vocês hoje sobre um tema muito importante, e esse tema é a funcionalidade da igreja, porque afinal de contas nós somos corpo, nós fazemos parte dessa engrenagem extremamente maravilhosa, poderosa e gloriosa, e nós precisamos funcionar. E acima de tudo nós precisamos ter a aceitação de Jesus Cristo, porque foi Ele quem nos arregimentou, foi Ele quem nos chamou. Então vamos ler uma palavra que se encontra em Mateus capítulo 28, versos 19 e 20, que diz assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu quero compartilhar com você sobre o papel da igreja na sociedade. A igreja ela é bem vista, digamos assim, pelas pessoas. Ela tem uma aceitação por parte das pessoas. E nós não podemos falar a mesma coisa a respeito do mundo. O mundo ele não nos recebe de bom grado. Na verdade, o mundo nos odeia. Porque quando nós falamos a respeito de pessoas e falamos a respeito de mundo, são duas coisas distintas. Pessoas são aquelas que foram criadas por Deus. O mundo no qual nós vivemos hoje é o sistema que envolve as pessoas. Tudo aquilo que tenta manipular, tudo aquilo que tenta conduzir o rumo das pessoas que o Senhor criou. E não é à toa que a palavra diz que o mundo jaz no maligno. Em Atos capítulo 2, verso 47, diz assim: louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Então, desde a antiguidade, desde a igreja do primeiro século, que foi a igreja de Jerusalém, a palavra vai dizer que a própria igreja, ela tinha a simpatia de todo o povo, ou seja, ela era aceita pelo povo. E o porquê dessa aceitação de bom grado? Porque a igreja ela tem um papel fundamental na sociedade. A igreja é aquela que planta o caráter de Jesus Cristo na vida das pessoas que tem um caráter desvirtuado como nós tínhamos. E quando Jesus entra na vida da pessoa, essa pessoa é completamente transformável. Aquele que matava já não mata mais, aquele que roubava já não rouba mais, aquele que adulterava já não adultera mais. Por esses motivos, a igreja ela é de suma importância na sociedade, no que diz respeito à restauração do indivíduo. E todos reconhecem isso. Portanto, a igreja ela possui um papel fundamental. Voltando a Mateus capítulo 28, os versos que nós lemos, vai terminar assim: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Eu quero dar ênfase nesse fim, pois as demandas anteriores nos garantem essa promessa. A promessa de que Jesus estará conosco, a promessa de que Jesus estará com os cristãos, com aqueles que o servem até o fim. Mas para que essa promessa ela seja, obviamente, não cumprida, mas para que ela seja intensa em nossas vidas, nós precisamos observar duas coisas importantíssimas nesses versículos. A primeira é que Jesus começa dizendo o seguinte: fazei discípulos. Se não houver caráter de Cristo, não há discípulo. A palavra diz que Jesus estará conosco todos os dias, mas é preciso nós observarmos alguns pontos, algo que antecede a essa promessa que Ele mesmo nos fez. Se não houver caráter, não há discípulo. É preciso que nós tenhamos um caráter lapidado, um caráter transformado por Jesus Cristo. A congregação, as denominações,
elas não precisam necessariamente estarem inchadas, porque não importa a quantidade e sim a qualidade. O que vai determinar o avanço da igreja, o que vai determinar a eficácia da congregação local é o quanto ela se parece com Cristo e não a quantidade de pessoas que ela necessariamente possui. Eu lembro que a Escritura diz que havia uma multidão seguindo a Jesus e Jesus, num dado momento, ele percebe uma atmosfera contrária e ele começa a esticar a corda, ou seja, ele começa a afinar o seu discurso. E ele diz, olha, quem quiser me seguir, tome a sua cruz e a carregue. Jesus começou a falar algumas verdades, algumas bases, alguns fundamentos do Evangelho e muitos o abandonaram. Ficaram aqueles que quiseram ter um caráter transformado e se parecerem com Jesus. E conosco hoje não é diferente, deve ser igual. Nós somos discípulos e para sermos discípulos nós precisamos de um caráter lapidado, de um caráter aprovado. João 8,31 nos diz o seguinte: e disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Para sermos discípulos de Jesus, nós precisamos estar firmes na palavra. Agora existem pessoas que são pautadas pelo seu emocional, elas precisam estar firmes emocionalmente para estarem seguindo a Cristo. Não, muito pelo contrário, Jesus disse outra coisa, o seu discurso foi completamente outro, a sua plataforma implantada em nós foi outra. Ele disse o seguinte, olha, para vocês serem meus discípulos, vocês precisam estar firmes na minha palavra, independente da circunstância, independente se o momento for bom ou se for ruim, é preciso ter firmeza na palavra. João 13:35 diz assim, com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. O amor, irmãos, é a base, é a estrutura da igreja e por consequência deve estar inserido nos cristãos. O amor deve estar dentro de nós, porque na antiguidade a palavra falava a respeito de olho por olho, dente por dente. Mas na nova aliança, Jesus ele não neutraliza o antigo, mas ele acrescenta, ele traz uma estrutura, ele vai incorporar verdades, aquilo que era a sombra das coisas que haveriam de se manifestar. Ele diz o seguinte, olha, se alguém lhe bater numa face, você oferece a outra. Se alguém lhe bater de um lado do rosto, você oferece outro para que possa receber outra ofensa. Jesus ele foi humilhado, ele foi escarnecido. Mesmo assim, ele foi como ovelha muda ao matadouro. E hoje, irmãos, existem muitas pessoas que são seguidoras de Jesus Cristo, mas que elas não conseguem suportar a dor por amor a Jesus, elas não conseguem suportar a ofensa, a humilhação por amor a Jesus Cristo. O seu ego, o seu superego está acima dos mandamentos, está acima dos fundamentos. E as nossas estruturas elas precisam ser mexidas, precisam ser abaladas, precisam ser desestruturadas para que o Senhor ele nos reestruture em sua verdade. É preciso ruir os nossos fundamentos humanos e é necessário ser edificado a verdade do discipulado em nossas vidas. Estarmos firmes na palavra de Deus é essencial e amarmos uns aos outros, ou seja, ter empatia, sentir o que o outro está sentindo. Lucas 14:33 vai nos falar algo muito importante. Da mesma forma, qualquer que de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Todos esses 3 versículos que eu trouxe para os irmãos falam a respeito do discipulado. Obviamente existem outros,
mas eu quis trazer esses 3 para nós conversarmos a respeito disso, a respeito desse fundamento importantíssimo. Nós precisamos renunciar a tudo que nós temos por amor a Jesus, ou seja, nós precisamos priorizar, colocar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Nós precisamos renunciar às nossas vontades, os nossos desejos e até mesmo os nossos sonhos, os nossos planos, em prol de um chamado em nossas vidas. Não podemos resistir à ação do Espírito Santo em nós, porque nós fomos comprados por um preço. E esse preço é extremamente valoroso, valioso e muito mais importante do que qualquer outro bem que nós possuímos na face da terra. Então, irmãos, Jesus ele nos promete estar conosco até o cumprimento de todas as coisas. Jesus ele diz o seguinte: olha, eu estarei com vocês, custe o que custar, passar o que vocês passarem, eu estarei com vocês, porque há uma promessa que será cumprida. Eu voltarei e os levarei para mim mesmo, porque na casa de meu Pai existem muitas moradas e vocês estarão lá comigo. Essa é a grande promessa. Mas existem coisas a serem observadas. Em Mateus capítulo 28 que nós lemos, Jesus ele faz algumas demandas. A primeira é que nós precisamos fazer discípulos. Para fazermos discípulos, nós precisamos ser discípulos. A igreja precisa ter discípulos. Ela não deve ter frequentadores. Ela não deve ter um auditório. A igreja ela precisa ter pessoas que cumprem o seu papel dentro do corpo de Cristo. E a primeira observação que ele próprio faz é: precisamos fazer discípulos. Discípulos que sejam firmes nas palavras, nas minhas palavras, discípulos que amam uns aos outros e discípulos que renunciam tudo o que possuem por amor a mim. E a segunda coisa importantíssima que eu vejo aqui é que ele diz o seguinte: antes de nos dar a promessa que ele estaria conosco, é que nós precisamos guardar todas as coisas que ele nos disse. Irmãos, a igreja é detentora de Cristo. Ela é a guardiã da palavra, a guardiã do poder, a guardiã do Espírito Santo, a guardiã do fogo da glória de Deus, é a guardiã da presença de Deus. Nós somos os depositários, os guardadores. Precisamos entender isso. Mateus 25, 14 e 15 diz assim: e também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, a outro deu 1, e a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O transcorrer desse contexto nós já sabemos. A palavra vai dizer que aquele que o Senhor confiou 5 talentos, ele multiplicou, ele duplicou o talento que ele tinha. Aquele que o Senhor confiou 2 talentos, também foi da mesma forma. Mas aquele que o Senhor confiou 1 talento, esse guardou, enterrou o seu talento. E na vinda do Senhor, aqueles que haviam multiplicado, entregou ao Senhor os seus talentos que foram multiplicados, mas aquele homem que enterrou o seu talento, da mesma forma ele o desenterrou, ele apresentou esse Senhor, e ele disse o seguinte, a sua narrativa foi essa: eu sei que tu és um Senhor severo, que o Senhor é aquele que age com eficácia. Eu tive medo, tive receio, eu enterrei o meu talento e aqui ele está. A palavra vai dizer que esse talento ele foi tomado e foi dado àquele que muito produziu. E esse servo, ele foi lançado em um local escuso onde há choro e ranger de dentes. Essa parábola ela faz alusão a nós que somos a igreja. O Senhor nos confiou, nós somos detentores de Cristo, porque Ele mesmo disse: olha, vocês precisam guardar o que eu vos dei, o que eu vos tenho ordenado.
Então essa aplicação dos talentos servem a nós. O Senhor nos deu capacitação, o Senhor nos deu dons, o Senhor nos deu talento. Existem muitas pessoas dentro da igreja enterrando aquilo que o Senhor lhes confiou. Existem muitas pessoas não multiplicando, e essa multiplicação significa dar frutos para que possa alimentar outras pessoas, e essas outras pessoas se tornem discípulos para fazerem outros discípulos, e assim é a cadeia que funciona integralmente a igreja. Irmãos, isso é algo muito sério. A igreja é uma responsabilidade. E que nós venhamos a extrair todo o teor daquilo que o Espírito Santo compartilhou conosco. E que Deus esteja nos guardando, nos protegendo e nos livrando de todo o mal. Seja abençoado em nome de Jesus. E que o Senhor possa levantar o seu rosto sobre ti, sobre a sua casa, sobre a sua família e lhe conceda a paz.